Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Hoje é dia 16, né, de fevereiro de 2026, uma segunda-feira, né? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, peço orando na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamar a todos e confiar da minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Esther 7, o enforcamento de Ramã, tá? Ontem, no capítulo 6, ele teve que honrar Mardoqueu, tá? E hoje ele vai ser enforcado com a forca que ele fez para Mardoqueu. E diz assim, enforcamento de Ramã. O rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Esther. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30, que eu, a missionária na Jeroboam, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que tu nome venha a ser glorificado, para que tu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale de mim, mas eu fale de ti, porque a tua santa palavra, meu Deus, é para que Jesus venha a ser exaltado, glorificado através da minha vida. Meu Deus, eu sou a menor da tua casa e eu preciso ser, porque eu quero que Jesus apareça e eu diminua sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém, Jesus, amém. Chega, Nunu. Deixa eu acabar de fazer a live. Ele diz assim, o enforcamento de Ramã, Esther 7. O rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo, rainha Esther, qual o seu pedido? Você será atendida? Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então, o rei, né, pergunta de novo para a rainha Esther o que ela quer, o que ela necessita, né? E aí, a palavra vai dizer que aí ela responde no 3. Então, a rainha Esther respondeu, se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Igreja, pensa a cara dele. Poupe. Olha qual era o pedido dela. Poupar a minha vida e do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. O desejo dela era o quê? Que o rei, né, poupasse, né, a vida dela e do seu povo, ok? Por quê? Porque povo, igreja, o povo judeu, né? O povo judeu. Então, igreja, né? Aí ela diz assim, poupa a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido, ó, o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivesse sido vendido como escravos, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justifica perturbar o rei. Então, igreja, ela faz um resumo, né? Tipo assim, o meu povo foi vendido, o meu povo não foi vendido como escravo, eles vão ser aniquilados, eles vão ser mortos, eles vão ser destruídos, né? Então, por isso que eu estou falando com o rei. E aí, mas o rei não tá nem sabendo da trama. Por quê? Porque quando Mardoqueu foi pedir, né, para destruir o povo, ele não falou quem era. A Lamanda Sori decanta, né? Ele só falou que era um povo de uma província, né? Uma província. Ele não falou quem era o povo, né? Por quê? Porque quando ele falou com o rei que ia exterminar, ele falou que ia exterminar um povo. Isso você vai ver isso no 3, versículo 8, tá? Então, Amã disse ao rei Xés, existe um certo povo disperso e espalhado entre o povo de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedece às leis do rei, não convém o rei tolerá-lo. Se for do agrado do rei, que seja decretada a destruição deles, e eu colocarei 350... E aí, né, ele diz assim, se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real e à disposição para que se execute este trabalho, né? Aí o rei diz no 10, em vista disso, o rei tirou seu anel do dedo,
seu anel, selo do dedo, deu a Ramã, inimigo dos judeus, filho de Ramadate, descendente de Agar, que ele disse: fique com a prata, faça com o povo que você achar melhor. Então, ele não falou quem era o povo, ok? Ele deixou em off quem era o povo. Então, como ele não falou quem era o povo, então, ou seja, não tinha, né, como o rei saber que era o povo judeu, ok? Então, o que ele fez, ele agiu o quê? De má fé, tá? Ele agiu de má fé, ok? Então, a maneira que ele fez não foi algo legal, né? Mas nada fica em oculto, ok? E o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer. E o rei Xerxes perguntou à rainha Esté: quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? Quem fez isso? Como assim? Quem é este homem que quer aniquilar o teu povo, né? E respondeu Esté: o adversário inimigo é Ramã, esse perverso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Igreja, olha só. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Aí entra em desespero. Tipo assim, ela é judia? Eu não sabia, né? Aleluia. Deus, ele trabalha. A gente vê que nessa história, Estela foi para dentro do palácio. Porque Deus já conhecia os desígnios do Senhor, o futuro. Deus já sabia da história, né? E diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha, furioso. Por quê? Porque ele tinha ido falar com o rei, né, que o quê? Que ele queria, né, que pedir para enforcar Mardoqueu. Quando ele chega lá, no capítulo 6, a sua esposa, seu amigo, fala assim: vai lá, fala com o rei, apressa para enforcar Mardoqueu. Faz uma forca de 20 metros. Quando ele chega lá, o rei fala com ele assim, Xerxes, né? Mas peraí, o que eu devo fazer com o homem? O que eu devo fazer com... Que honra, né, e reconhecimento Mardoqueu recebeu, né? O rei não conseguiu dormir, no 6. E aí ele pergunta assim, ora, né? Então, entendo Ramã, ele perguntou, o que devo fazer o homem que o rei tem prazer de honrar? Deus quer, o rei quer honrar, né? E Ramã tá pensando que é ele, mas era Mardoqueu, né? E aí a forca que ele havia preparado para Mardoqueu acaba sendo para ele, ok? Por quê? Porque daí ele vai pro banquete, ele sai de lá tordoado, porque ele vai... Esse é o homem que o rei deve honrar, ele veste Mardoqueu, né? E ele se sente humilhado. E ele vai para o banco, vai para sua casa, ele conta tudo, a sua esposa fala, mas você foi mexer justo com o judeu? Mardoqueu é judeu? Olha o que tu fez. O que tu foi para caçar? Mas assim, tu vai caçar pulga para se coçar, né? E aí... A gente está nesse contexto que agora ele vai para o banquete, para o jantar, tá? Na casa da rainha Esther. E isso lhe é tido, né, como uma... como eu posso dizer? Um momento que ele acha que ele vai ser honrado e é um momento que ele vai ser desmascarado perante ao rei, né? Porque Esther, ele fala assim, pobre é a minha vida e a vida do meu povo. Mas como assim, seu povo? Então você é judia também? Aí pensa a situação dele, como é que ficou. E aí, né... e no 6, respondeu Esther, o adversário inimigo é Ramã, este perverso. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se e deixou o vinho e saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. Aí o que acontece? Quando o rei se levanta, ele entende, tipo, já era. Eu vou morrer. Eu e a minha família. Todo mundo vai morrer. Né? E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada, então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violar a rainha na minha presença, em minha própria casa? Aí a mente do rei já estava turbulada. Falei, ele quer matar Esther, agora ainda quer abusar ela, quer estrupar ela. Não, não vai. Então, igreja, uma situação, porque quando ele como assim? Porque ele sendo amalequita, ele não tinha como se prostrar perante um judeu, né? Porque Esther era judia. Por isso que Mardoqueu não se prostrava perante Ramã, porque a gente sabe da história dos amalequitas com os judeus, né? Há mais de 500 anos. Essa luta, essa guerra, né? E aí, o que acontece? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Ramã. Aí, igreja, você entendeu a situação? Já tiraram ele dali, ok? Porque era muito rápido, parece nos dias de hoje, né? Mas sempre tem essa cena. E um deles, chamando Raborna,
que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura, junto à casa de Ramã, que ele fez para Mardoqueu, que ele intercedeu pela vida do rei. Olha, igreja, olha só. Meu Deus. Esse Rabona, ele veio fazer uma diferença aqui, tá? Então o rei ordenou: enforque-no nela. Assim Ramã morreu da forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Então o que? A forca que ele havia preparado para Mardoqueu, aleluia, glória a Deus, Halamandassore decanta, a forca acaba sendo para ele, igreja, ok? A mesma forca que ele preparou para Mardoqueu, ele é enforcado, ok? Igreja, às vezes a gente não vai entender muitas coisas. Claro que não, igreja. Mas eu sei de uma coisa, viu? Que Deus, ele é livramento, que Deus muda a história, ok? Se você for fiel até o fim, não é fácil, igreja. Olha, para quem serve a Deus é choro, é luta, é peleja, mas seja fiel. Tem que ser fiel, igreja. Com o Senhor tem que ter fidelidade, tem que ter santidade, tem que ter renúncia, tem que ter oração. No tempo de Mardoqueu aqui, ele jejuava, ele botava a roupa de pano, ele chorava, humilhava. Eu e você, nós temos também que clamar ao Senhor, pedir misericórdia, muda a história, muda o cativeiro, porque a igreja não é fácil. Mas eu sei de uma coisa, que o nosso Redentor vive, né? O mesmo Deus que era com Mardoqueu, é o mesmo Deus que é com você. Só que nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, nós temos o nome e o sangue de Jesus, nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, estamos aqui mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Então nós não podemos desistir, vamos prosseguir. E vamos crer que aqueles que têm se levantado contra a minha vida, contra a sua vida, vai ver o que Deus vai fazer. Na igreja, na mesma forca que eles estão fazendo, na mesma situação, as obras ocultas e escondido, que volte para eles em nome de Jesus, que veio por um caminho que volte para o 7, porque eu sei que Deus vai te fazer justiça sobre a minha e sobre a sua vida. É o que eu tenho certeza. Às vezes eu fico tribulada, Deus sabe. Mas eu falo, Senhor, eu sei que a justiça pertence a ti, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa, eu não aceito para essa situação, né? E aqui, Deus fez por Mardoqueu e vai fazer por mim e por você. E pelo povo judeu também. Deus abençoe vocês. Tem aí como eu posso dizer, tem aí uma semana abençoada em nome de Jesus. Fica na paz, viu? Beijo, fica com Deus.